Paz do Nosso Senhor, tivemos um dia bem preenchido. Não consegui gravar de manhã o devocional, mas por ser sexta-feira não queria deixar de partilhar convosco aquilo que o Senhor já falou comigo logo de manhã, quando estive a preparar, mas depois não consegui, devido a uma reunião que tivemos a falar sobre missão interna, sobre alcançar Portugal, sobre as diversas igrejas e o crescimento que tem acontecido em Portugal nos últimos anos, graças ao Senhor. Por isso, a média das igrejas evangélicas subiu de 49 para 76, se não estou a erro. Mas vamos à palavra do Senhor, que isto é o mais importante. Salmo número 2. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os migalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás com um vaso, como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Rapidamente vamos ver. Porque se amotinam... Eu gosto muito deste versículo 1 do capítulo 2 de Salmos. Porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. E nós temos estado a ver nos últimos tempos tantas pessoas que são líderes, pessoas que têm posição, pessoas que têm instrução, tentarem arrancar e retirar Deus da nossa cultura, da nossa formação, da nossa educação, da nossa vida, porque se amotinam. Sabem, amotinar é fazer um motim, ou seja, é dizer não queremos mais. E é isso que as nações têm dito. Não queremos mais Deus a reinar sobre nós. Não queremos mais Jesus como o seu ungido que vem mais à frente. Não queremos. Porquê é que as nações fazem isso? Sabemos que os tempos do fim estão a chegar e as palavras de Deus se cumprem. E sabemos que isto faz parte. É uma rebelião que não tem qualquer hipótese de ser bem-sucedida. Uma rebelião das nações e dos seus líderes que não tem qualquer hipótese de ser bem-sucedida. Eles podem se amotinar, e esta palavra é difícil, ou seja, eles podem se rebeliar contra Deus, mas na verdade Deus continua no controle. Ele continua no seu trono. Ele põe um líder e ele dispõe o líder. Lembramos-nos na nossa infância, sim, ainda era criança, estava a entrar na adolescência, onde vimos aquele muro de Berlim cair. Que seria possível isso acontecer? Quando vimos a cortina de ferro ruir, seria possível isso acontecer? Se calhar há uns anos atrás ninguém imaginaria. Não, o Império Soviético é um grande império do mundo. Aquele ditador que estava lá na Roménia era impossível de remover. Aquele que estava no outro lado. Mas na verdade todos eles passaram. Quando olhávamos para Saddam Hussein, na sua pujança, na sua força, naquela que era a antiga Babilónia do Iraque, um homem cheio que blasfemava e caiu. E vimos aquela imagem, da sua estátua, a ser puxada e arrastada pelo chão. Na verdade, Deus é Deus, independentemente do que nós pensemos sobre Ele. E às vezes temos amigos e pessoas que nos dizem: Deus, e quem é Deus? Deus não existe. Porquê é que se continuam a tentar rebeliar contra Deus? Não há sucesso nessa rebelião. Deus é soberano. No verso 2 diz que os reis da terra se levantaram, os príncipes juntos se uniram e fizeram uma conspiração contra o Senhor
Fizeram uma conspiração contra o seu ungido, que é Jesus Cristo, nós sabemos agora. Este salmo estava escrito mais ou menos 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. Mas já estava escrito. As nações queriam remover Jesus, queriam remover Deus, mas na verdade tentarem fazer uma rebelião contra o ungido de Deus, contra o Messias. Na língua portuguesa, a palavra Messias significa ungido, não é? Ungido, talvez alguns pensavam, fala do rei de Israel. Não, fala de Jesus, aquele que virá a reinar e que ele é rei já sobre as nossas vidas. E eles então, todos os príncipes se levantaram e disseram, vamos romper as suas ataduras, vamos sacudir de nós as suas cordas. Ou seja, vamos tirar tudo o que é cristianismo, vamos tirar tudo o que é valores cristãos, judaicos cristãos da nossa cultura. E temos visto o nosso próprio Parlamento se juntar. E se juntarem os príncipes, neste caso não são príncipes, são deputados, para tentarem arrancar tudo o que são os valores cristãos, tudo o que é a palavra de Deus, tudo o que é Jesus da nossa sociedade. Mas, na verdade, é em vão essa rebelião. Deus é Deus e Jesus é Rei. E basta uma palavra. E esses homens e essas mulheres passam. Porque aquele que está no céu, diz o verso 4, esse se rirá, o Senhor zombará deles, e lhes fará na sua ira e no seu furor os confundirá. Porque diz, eu, Deus, ungi o meu Rei sobre o meu santo monte Sião, e recitarei um decreto. Deus decreta, o Senhor me disse, tu és o meu filho, e hoje te gerei. E nós sabemos claramente que isto é uma referência a Jesus. As promessas que vêm aqui de Deus para aquele Messias, o Rei, aquele que seria da descendência de Davi, sim, mas Jesus, ele esteve sempre ciente que era o Filho de Deus. Então, Deus diz, verso 8, pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os migalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. E vai chegar o dia, e esse dia está muito próximo, e Jesus virá para reinar, com vara de ferro, como diz a palavra. Será uma ditadura, sim. Será uma ditadura. Ele será Rei, Senhor. E o inimigo, sabendo deste tempo, destas profecias, tenta ocupar o lugar de Jesus, tenta ocupar o lugar de Messias. E o inimigo se levantam, e os príncipes da terra se juntam, e os príncipes das trevas se juntam para tentar arrancar tudo o que é memória de Jesus e de Deus da nossa sociedade, para tentar impedir as nossas crianças serem formadas. Mas ninguém pode impedir, ninguém consegue impedir, porque o Senhor é Rei. Agora, reis, diz então o final do Salmo 2. Agora, reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. E, felizmente, alguns dos reis, alguns dos príncipes, alguns dos presidentes, primeiros ministros, temos alguns e algumas nações que outrora foram tão marginalizadas, tão açoitadas pelas condições do mundo, pela pobreza, e hoje temos primeiro-ministros como o da Etiópia, que é um cristão evangélico, alguém com formação, e temos pessoas em lugares de destaque, e é tão bom quando vemos essas pessoas servir ao Senhor com temor, porque o temor de Deus é aquilo que nos impede de desagradar-lhe e alegrar-nos com tremor. Então diz, beijai o filho para que não se ire. E este beijar fala verdadeiramente de uma atitude de submissão. Não é? Beijar, como alguém que beija a mão. Não é? Nós vemos em algumas tradições religiosas o beijar a mão daquele líder religioso. Não, nós beijaremos a mão de Jesus no sentido de submissão, de submetermos a Ele, para que Ele não se ire e não pereçamos no nosso caminho, quando Ele se irá inflamar. E de facto o Senhor virá para governar. E a Igreja verdadeiramente virá também com Jesus para reinar. E então diz, muito felizes, termina o Salmo 2, muito felizes com todos aqueles que nele confiam. Confiamos em Jesus, sabem que Jesus foi à cruz com uma acusação. E a acusação era clara.
No julgamento de Jesus, Mateus 26, 63, diz: Jesus aguardava em silêncio e, instindo o sumo sacerdote, disse: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas: és tu o Cristo, Filho de Deus? E disse-lhe Jesus: tu dissestes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Bem ouvistes a sua blasfémia. Que vos parece? E eles responderam e disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto a Jesus e lhe davam murros, e outros bufeteavam, e dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Então havia ali uma instigação por parte do sumo sacerdote: és tu o Cristo, o Filho de Deus vivo? Tu dissestes. E em breve vão ver este Cristo, este ungido de Deus, sentado à direita do Todo-Poderoso. E as nações verão também ele vindo sobre as nuvens para reinar. Salmo 2 fala sobre isso. E as nações podem se amotinar, mas o Senhor reina. E essa é a nossa esperança. Nada acontece sem o conhecimento e sem a permissão do Deus Todo-Poderoso. Ele está no controle. É Ele que nos pode valer. Vamos confiar no Senhor. Não vamos ter pensamentos vãos, pensamentos sem sentido. Não vamos nos rebeliar contra Deus. Alguns têm-se rebeliado nos últimos tempos. Deus não tem cuidado de mim. Deus não olha para mim. Oh, não caias neste teu erro. Pede perdão. Volta agora para os braços do Pai, que está pronto a perdoar enquanto é tempo. Não vale a pena, porque nenhuma rebelião é bem-sucedida contra Deus. Deus é Deus. Ele será Deus. Eternamente Ele é Deus. Ontem, hoje e por todo o sempre. Que Deus abençoe. Bom fim de semana.